Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar com a irmã Linda Newman e com a irmã Liliane Albuquerque. As duas são esposas de pastor e vamos conversar hoje sobre o assunto A Mulher do Pastor. Vamos conversar sobre as funções, sobre os dons, sobre os ministérios que as esposas dos pastores podem desempenhar na igreja. E vamos responder a pergunta: mulher de pastor é pastora? Então, aguarde a vinheta e nós vamos já conversar sobre o assunto. Mas, antes de irmos para lá, eu gostaria de incentivar você mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para saber quando teremos conteúdos novos no nosso canal. Compartilha com o máximo de pessoas que você pode e comente. Coloque aí abaixo os seus comentários o que você achou do nosso bate-papo, tá ok? Então, após a vinheta, eu, a irmã Linda e a irmã Liliane vamos conversar sobre a esposa do pastor. Até daqui a pouco. Sejam muito bem-vindas ao Teologia. Irmã Linda, irmã Lilica, sejam muito bem-vindas. É uma alegria tê-las aqui comigo para conversar sobre um tema que é importante, né? Eu acredito que seja importante para falar um pouco, explicar um pouco como é que é a vida de uma esposa de um pastor. Então, sejam muito bem-vindas e que o nosso tempo de papo seja muito bênção para nós e para quem vai nos assistir. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Bom, é um prazer. O prazer é todo meu. Minhas irmãs, vamos fazer o seguinte, a gente quer conhecer um pouco do trabalho de vocês, o que vocês fazem na igreja. Vocês podem se apresentar e falar um pouco como vocês têm atuado no serviço ao Senhor. Vamos começar com a irmã Lilica, e depois a irmã Linda pode falar um pouco sobre o ministério dela. Então, eu sou casada com o pastor Tiago, nós temos 3 filhos, o Iago de 14, a Esté de 11 e o Joshua de 6. Nós temos servido na Igreja Bíblica Batista do Planalto, em Fortaleza. Tem sido um refrigério estar lá, é uma igreja muito fácil de amar, muito trabalho, mas é uma igreja muito fácil de amar. Na igreja, nós servimos a maioria dos ministérios que Deus tem colocado a oportunidade de servir envolve ensino, né? Eu creio que o meu dom seja dom de ensino, então a gente serve no Ministério Infantil, dando um apoio, principalmente em relação à criação de currículos, as conferências, essa parte de logística na direção. Eu não estou à frente de nenhum ministério, né? Então, não estou na liderança de nenhum ministério, mas fico ali ajudando as meninas nisso. Também no das mulheres, nós temos uma equipe, né, que toma conta do Ministério de Mulheres. Nós temos servido, tem sido uma alegria servir. Faz muitos anos que eu acho que eu não sirvo no Ministério de Mulheres, assim, na liderança, sempre foi muito envolvido com o Ministério Infantil. Então, tem sido legal aprender ali com as meninas. Também participo do Ministério de Louvor. Tem sido, na verdade, é um dos ministérios que eu gosto muito mesmo de participar, o Ministério de Louvor. Edifica muito meu coração aprender, e é uma das coisas que eu mais gosto, assim mesmo, é de estar adorando a Deus, né? Então, ajudar a igreja a louvar tem sido muito legal. Eu acho que são esses ministérios. Irmã Linda. Agora, o meu ministério é mais aconselhar mulheres e discipular. Mas ao longo dos anos tem sido diferente. Quando a gente iniciou o ministério, enquanto o Geraldo estava no seminário, ele era como se fosse um pastor auxiliar,
implantando uma igreja nos Estados Unidos. Uhum. E eu tive o privilégio de compartilhar o ensino com uma outra mulher, que foi muito, muito gostoso. Quando chegamos no campo, na Bahia, também Geraldo era pastor líder de uma implantação de igreja, e eu compartilhei liderança e ensino das mulheres naquele grupo. E foi uma coisa que eu amei de pastorear aquele grupo de mulheres. Uhum. Então, depois de sair daí, eu tive de ver, Deus me deu outros tipos de ministério, outros meios de pastorear, de encorajar, de exortar. E geralmente tem sido isso a maneira que Deus tem me usado. Uhum. E hoje, irmã linda, a senhora serve em que igreja? Mesma igreja de Lilica, Igreja Batista de Planalto. Muito E já mais. servimos outra vez na mesma igreja. Pois é, eu lembro. Agora, minhas irmãs, pensando um pouco no nosso assunto, o que é necessário para ser esposa de um pastor? A mulher, ela precisa ter alguma aptidão diferente das outras, ela precisa ter algum talento diferenciado das demais. O que é preciso para ser esposa de um pastor? Linda. Lilica. Então eu vou começar, então, né? É porque é melhor, porque se eu tiver errado, ela vai com certa resposta, né? Eu sempre tento ensinar para as meninas e fico sempre muito preocupada com quando se fala esse termo mulher de pastor, né? Uhum. E aí eu acho que a primeira coisa que precisa para uma pessoa, mulher, ser mulher de pastor é ter o pastor, casar com o pastor, né? E aí ele que faz ela a mulher do pastor. Eu sempre digo para elas que tento falar que, assim, não existe qualificação, assim, necessárias, né, quando eu falo de habilidades para ser mulher de pastor, tem que ser crente das boas, aquela das de raça, né? E assim, obviamente, eu também não posso dizer que quando você ora para casar com um pastor, você quer estar bem equipada para ir para a guerra, porque você vai estar na frente de batalha. Uhum. É o que eu sempre falo para elas, assim, se você não se vê uma mulher em frente de batalha, né, gosta mais de estar na retaguarda, eu acho que você não tem que se expor a ser uma esposa de pastor. Mas as aptidões, e aí, assim, como um soldado, né, que está em frente de batalha, quanto mais habilidades com espadas e manejar bem o escudo e essas habilidades vão lhe ajudar a cuidar melhor do exército que Deus lhe colocou para guardar e também para cuidar bem da sua vida para não morrer logo na Primeira Guerra, né? E aí eu sempre falo isso para ela, mas não vejo que tem que ter mais de um dom, né? A mulher de pastor tem que ser aquelas mulheres que têm 5 dons, no mínimo, ou ser as mais piedosas, se é que dá para medir piedade, né? E tem que ser a mais paciente, porque se for, eu já estou desqualificada na primeira. Né? Então, mas eu não posso ser injusta de dizer que não seria um fardo grande colocar nas suas costas se você não se vê na frente de batalha e se propor a querer ser esposa de pastor. Eu acho que tem que ser bem honesta com elas, né? Porque é uma batalha. De frente, né? Concordaria com Lilica. E eu acho que o que é necessário é mais atitudes. Uhum. A atitude de serva, a atitude de obediência, maturidade emocional,
Se não, na guerra, ela vai Verdade. desmoronar logo. E eu acho importante que ela tenha uma forte convicção sobre o chamado do marido. Uhum. Não é tanto o chamado dela. O Isso. chamado dela é para ser esposa dele. Uhum. Mas chamado do marido, eu acho importante. Vocês acham que é fácil perceber essas características em uma moça? Por exemplo, você olha para uma moça e diz, eu acho que ela não vai conseguir ser esposa de pastor, ou você olha para outra, você consegue ver, rapaz, essa aqui seria uma boa esposa para um pastor, ou para aquele pastor que está solteiro, ou aquele que está almejando o ministério. É fácil perceber essas características e definir qual pode, qual não pode, ou qual está apta para fazer isso? Bem, uma moça que facilmente fica ofendida, ferida, não vai dar bem. Nessa coisa dá para perceber. Eu acho assim, como a Linda disse, é a questão de atitude. Existe a predisposição do coração de obedecer, né? Então, assim, tem mulheres que têm, por exemplo, dificuldade de receber críticas, tem mulheres que são mais suscetíveis a se abalar espiritualmente. Eu não estou dizendo que mulheres de pastores são super mulheres, não tem nada a ver com isso, né? Mas eu digo que o cuidado de não expor essas mulheres a um cargo, né? Não é nem cargo, é uma posição, pronto, que não é cargo, mulher de pastor não é cargo, né? Uma posição dessa, eu acho um risco muito grande. Agora, assim, às vezes as pessoas veem aquelas meninas, né, jovens, que servem muito na igreja, são muito proativas na igreja e elas ganham rapidamente um rótulo de esposa de pastor to be, né, para ser. E isso é um risco muito grande, porque, assim, ajudando meu esposo e vendo ele trabalhando com missões à frente, né, de uma agência missionária e treinando líderes, eu vejo muito armadilhas nessa questão de julgar a intenção ou obras, achando que isso é nível de espiritualidade. E a gente vê muitas mulheres dando muito trabalho, né, aos pastores pela falta de convicção do ministério do esposo. Então, eu não acho que trabalho ou o quanto você serve na igreja seria uma boa indicação de você como uma, sei lá, uma candidata à esposa de pastor, mas a disposição de obedecer e ser madura, né? Porque a obra, o Espírito Santo vai trabalhar no coração de todas. Eu já até caí nesse pecado de querer julgar por atitudes e acabou que foi uma surpresa, na verdade, ruim. E hoje o ministério do pastor sofre por conta desse julgamento errado que tivemos, né? Achando que espiritualidade é medida por obras. Sim. Colocar um rótulo, como tu disseste, na moça que trabalha com criança, que canta no louvor, que faz e já, aquela ali já dá certo no ministério, vamos tentar aqui arranjar. Eu entendo isso. E falando um pouco de vocês almejavam casar com um homem que seria ministro do evangelho? Como é que foi a escolha de vocês? Como é que foi essa opção? Vocês queriam, vocês pensavam, oravam por casar com alguém que ia servir no ministério? Como é que foi esse desejo? Como é que esse desejo veio? Bem, primeiramente, no meu segundo ano de faculdade cristã, fui desafiado por um missionário a orar, me dispondo a Deus para fazer aquilo que ele queria. E eu fiz isso. Não tive visão de esposa de pastor, de esposa de missionário, de nada específico, mas de fazer o que Deus queria que eu fizesse, de servir da forma que ele queria. E, na medida que eu e Geraldo começamos a namorar,
e ver que nosso relacionamento estava dando certo. Eu sabia que ele queria ser missionário, então eu sabia se eu casasse com ele, meu papel ia ser esposa de missionário pastor, dependendo onde ele servia. Não almejava uma posição específica, mas acompanhar meu marido no ministério. No meu caso, eu sempre fui muito envolvida com o ministério, e a primeira pessoa que me discipulou disse que ela sempre me chamou de soldado. Você é um soldado, né? E aí eu sabia que eu tinha que ficar na frente de batalha, mas aí eu sabia que eu não queria ficar só, né? E aí eu conheci o Tiago. E aí, assim que eu conheci ele já queria ser pastor. Eu disse, então o negócio aqui só dá certo de um jeito. Então, eu fui meio que influenciada aí, né? E aí, teve até uma época que ele já tinha entrado no seminário, e aí ele estava pensando muito assim, de querer impactar e tudo, ele queria ir para o exército e tal. Aí a minha cabeça, não, agora eu vou ser mulher soldado, então vou agora, né? Então, assim, eu não sei se tem essa questão do chamado da mulher para ser mulher de pastor, eu não senti isso aí, essas paradas aí eu não senti, né? Na verdade, eu sabia que o que Deus tinha era um desafio grande e eu queria muito estar na frente de batalha. E quais foram as expectativas depois que vocês colocaram a aliança no dedo? Expectativa do futuro, do ministério, e agora? Estou casada, e agora? Como é que vai ser? Quais eram as expectativas de vocês quanto ao ministério? Fale, Lilica. Foi difícil para mim. Quando a gente casou, a gente já estava servindo no Edson Queiroz. Então, as expectativas não mudaram muito pela demanda que a gente já estava ali, inserido dentro do ministério, que seria o primeiro ministério da gente, né? Então, acabou que não foi muitas mudanças, né? A diferença foi que a nossa vida era muito corrida antes, porque, assim, eu jogava vôlei, eu tinha que fechar os contratos do vôlei que eu estava terminando faculdade, minha mãe só deixava eu casar se eu terminasse a faculdade, ele estava fazendo faculdade, ele estava fazendo seminário, e ele estava discipulando. Então, na minha cabeça, a gente ia ter mais tempo juntos, porque a gente estaria casados, né? E aí, não foi muito verdade isso aí, não, aconteceu não, viu? Nosso primeiro ano foi, assim, super difícil, né? E foi muito puxado, e aí a gente teve que abrir mão de algumas coisas, tipo, o Thiago se formou muito tempo depois na faculdade, então, assim, não tem essa coisa de colorir, ou botar óculos rosa e fingir que de coração e fingir tudo. Agora, não foi bem isso. Com certeza foi uma grande alegria casar e pelo menos à noite a gente ter a cabeça encostada um no outro e chorar junto, né? Chorar junto. Mas as expectativas no meu coração era ter mais tempo com ele, e aí não era isso que aconteceu, mas com certeza foi bem melhor do que estava antes, né? Mas, assim, existe as expectativas, na verdade, eu tinha a questão dos parâmetros de mulheres de pastores que eu via, né? E eu não encaixava em nenhuma forma delas, né? Sempre falo para mim, eu não me encaixava. Assim, se elas eram azuis, eu era vermelha, se eram vermelhas, a forma dela era quadrada, a minha era redonda, e aquilo custou muito sacrifício meu, e eu sempre tentando nadar na mesma correnteza, no mesmo passo que elas, porque era como era, né? Afinal, tinha que ser uma mulher de pastor, né? E aí é um risco muito grande, porque causou muita frustração no meu coração, desnecessário, porque estava seguindo um legalismo, né? Não existe a forma da mulher de pastor. Existe a forma da mulher cristã, né? Que é os padrões bíblicos. E aí custou muitas lágrimas minhas, né? Porque eu não me encaixava, nenhuma, de fazer pão, de costurar a roupa do marido, essas coisas aí. Se ele fosse depender de mim, ele ia andar com as calças caindo no meio da rua, se desfazendo, porque não deu. E não foi falta de tentativas.
Para mim, era difícil pensar quais eram as expectativas do ministério. A gente casou, Geraldo ainda tinha 1 ano de faculdade, e aquele ano era bastante tranquilo. Eu estava ensinando na escola ensino primário e ele estudando. Uhum. E depois ele foi para seminário e começou a servir na igreja. Então, logo a gente entrou no ministério. Na verdade, tínhamos ministério antes, mas de outras formas na igreja. E eu acho que eu não tive tempo de pensar sobre expectativas. Só, de repente, estava aí no meio. Uhum. Vocês acham que algumas moças ou algumas mulheres que entram no ministério com algumas expectativas de ter algum tipo de privilégio, algum tipo de, vamos dizer assim, de ser notada diferente das outras mulheres, pode frustrar essas mulheres? Vocês acham que mulher de pastor tem algum privilégio, alguma notoriedade diante das outras mulheres? A Linda está rindo, então ela tem vontade de responder essa pergunta. Notoriedade como se fosse vivendo no aquário. Todo mundo está vendo você. Uhum. Todo mundo tem expectativas. Agora, mais uma vez, como Lilica estava falando, a mulher tem que ter certeza que isso é o chamado do marido, e ela tem que ter também segurança sobre quem ela é e quais são os dons que Deus tem dado para ela. Uhum. E eu acho que o marido também tem que defendê-la. Por exemplo, vai para uma igreja e a igreja vai ter muitas expectativas legalistas para a mulher do pastor. Então, acho importante que logo fica claro diante das pessoas como é a esposa, quais são os dons dela, quais são as expectativas do marido para ela naquela congregação, para alinhar as expectativas da congregação junto com as expectativas do marido e esposa. Sim, tem certos privilégios, especialmente a esposa de missionário pastor, né? A gente volta para os Estados Unidos e vamos para muitas igrejas e vê muita gente, e a tendência é para as pessoas pensar, ela deve ser muito espiritual. E não é isso, não. Eu tenho lutas como qualquer um. Mas, às vezes, é difícil achar com quem eu posso compartilhar essas lutas e ter certeza que a pessoa vai orar por mim, me apoiar e não ficar falando para outras pessoas ou ficar espantada com as lutas que tenho. Lilica? Foi interessante a pergunta, eu lembrei de uma jovem, a esposa de pastor, que veio falar comigo o coração dela estava bem pesado porque ela não se sentia cuidada, ela queria, como mulher de pastor, ela deveria ter, né, assim, privilégios e a igreja deveria ter cuidado e tudo. E aí eu até disse para ela, irmã, onde é essa igreja? Vou deixar já o meu currículo lá também, né? Então, é uma cilada, né? Achar que você é esposa de pastor, eu sempre digo que não é um cargo, né? Você não, a igreja não está contratando você, né? Assim, a igreja está chamando o seu esposo para pastorear a igreja, né? Então,
não existe. Eu acho que é uma mente que está com dificuldade de entender a teologia do reino, né, em si, que é ter uma vida de princesa antes do reino que Deus tinha prometido para a gente. Eu acho que ainda tem muita mulher de pastor brincando de princesinha, e eu sempre digo para elas, né, princesa, quem faz a princesa é o rei, né, é o pai, e ele prometeu para a gente que seria lá onde a gente trocaria a cruz pela coroa, né, então, se quer ter a coroa agora, então seu pai tem que ser o príncipe das trevas, que é o que, né, está reinando o mundo agora. Verdade. Mas é uma tendência, realmente. Agora, assim, é importante também lembrar, assim, como pensando nesse movimento de guerra, né, de dar a honra a quem está realmente cuidando da alma e na batalha mesmo, né, assim, eu já tive a oportunidade de estar em algumas diferentes igrejas, né, e é muito triste quando você vê o distrato, o mau cuidado da igreja em relação ao pastor e à sua família, né? Então, existe pastores carecendo realmente de cuidado, mas eu não acho que é por ser a mulher do pastor, mas por ser a família do pastor. O pastor precisa ser cuidado, né, pela igreja. Agora, é uma cilada de achar que a minha voz vai ser mais alta, se eu falar que a igreja tem que ser laranja, então, porque eu sou a esposa do pastor, porque os filhos do pastor têm que cantar em todos os, né, sei lá, cantata que tem, mesmo sendo um pato rouco, mas ninguém pode falar porque é os filhos do pastor, né? Acredito que a mulher do pastor não precisa estar envolvida em todos os ministérios, não acredito que os filhos do pastor precisam ser expostos a papéis que eles não têm os dons, não acredito, mas, assim, Deus me deu a bênção de ser muito parecida com meu esposo, né, nós somos muito parecidos em muitos dons, então, talvez seja injusto da minha parte falar de quando você, né, existe pastores que os dons da esposa é totalmente diferente do dele, né, mas eu estou falando do que eu e o Tiago, né, nós somos muito parecidos, quem já esteve perto da gente sabe que nós somos o mesmo passo, assim, a velocidade de 320 e ligado, e isso tem sido uma benção, porque evita muitos conflitos ministeriais na gente, né, então a gente está sempre servindo na mesma intensidade, Deus tem me dado muitos dons, e eu lembro quando eu estava morrendo, quando eu tive o Joshua, uma coisa que eu pedi a ele foi condições de servir mais. Eu lembro me pedindo para ele isso, e é o que eu tento fazer. Então, não acho que todas as mulheres de pastores precisam procurar servir para ganhar aplausos da igreja, né? Eu acho que ela deve servir conforme Deus dispôs os dons na vida dela, e nem acho que filho de pastor merece palco, né? Eu acho que uma das coisas que eu peço muito para a minha igreja é que exorte meus filhos como eles são, pecadores, né? Filho de peixe, peixinho mas filho de pastor, pecador né? Então, mas é um risco grande e a gente tem que cuidar do nosso coração para não procurar glória para nós mesmas ou achar que temos cargos superiores na igreja de bispo, sei lá o quê, né? Vocês falaram uma coisa interessante. A gente falou um pouco sobre as expectativas que vocês tinham do ministério. E eu sei que as igrejas para onde nós servimos, ou para quem nós servimos, às vezes, como a irmã Linda falou, criam muitas expectativas quanto ao serviço que o pastor vai ter e o serviço da esposa. A pergunta é, como é que vocês lidam com as expectativas que a igreja tem de vocês? Por exemplo, tem uma expectativa muito alta de que a Lilica vai fazer isso, a Lilica vai fazer aquilo, e às vezes ela não faz isso. Por exemplo, vocês acham que a esposa do pastor tem que cantar no louvor? Tem que ensinar as crianças? Tem que ensinar as mulheres? Tem que estar em todos os ministérios? Essas expectativas que a igreja traz. Como é que vocês lidam com essas expectativas, que às vezes vão mais alto do que deveria, e qual o conselho que vocês podem dar para as esposas que passam por essas
dificuldades de não atender aquilo que a igreja requer dela? Eu acho que, até falei um pouco na pergunta anterior, eu acho que se ela tem dom, né, se Deus a abençoou no dom de ensino e tem habilidade no canto e tem habilidade de ensino para as crianças e a habilidade de aconselhamento, eu acho que os dons dela têm que ser produzido, né, e abençoado na igreja, na plataforma que Deus colocou. Não acho que é a igreja que determina isso, não acho que são pessoas que determinam isso, acho que isso é temor dos homens, se a gente for fazer o que eles fazem, e é um risco muito grande, que a gente tem que dobrar o nosso joelho, a não temer os homens, e lembrar que vamos prestar conta com Deus. Eu sempre acredito que se ela tem um dom, ela deve exercer, se não tem, então ela deve agradecer, e ficar contente, e ensinar a igreja. Eu tenho muita, assim, porque existe a comparação, existiu Moisés e Josué, as igrejas têm a comparação, então, você implantar uma igreja é legal, porque ele pega você do jeito que você é, e eu gosto muito de plantar igreja, mas quando você vai substituir, então tem uma expectativa que não é nem substituir, né, a palavra é, Deus chamou você agora, vamos botar assim melhor, né, e aí tem a expectativa, porque a outra era de outro jeito, a outra era daquele jeito, e eu acho que um bom ensino, a igreja, acho que resolve um bocado de problema. Também, eu acho que o passo é ensino, talvez partindo do pastor, talvez partindo da mulher, quando ela tem oportunidade, reconhecimento do que é temor dos homens e vigiando o coração para não funcionar a base desse temor dos homens, e entender que cada mulher de pastor vai servir diferente. Um semestre eu ensinei no seminário para trabalhadoras na igreja, né, obreiras, e eu tive tipo mesa redonda com 3 mulheres de pastores que eram totalmente diferentes. E cada veio falar como ela apoiava o marido no ministério. Muito interessante para ver as diferenças. Uma apoiava por cuidar das finanças, cuidar de pagar as contas, cuidar de se teve construção na casa, então era ela que cuidava. Ela cuidava de tudo para deixar ele fazer o ministério e ela não fazia quase nada na igreja. Teve outra mulher que é muito bom na cozinha. Então, ela apoia o ministério do marido, sempre tendo uma panela de feijão e arroz, e pode chegar 10 pessoas, e ela consegue multiplicar o feijão e arroz para mostrar hospitalidade para aquelas pessoas. Então, eu não sou desse jeito, eu sou mais parecido com Lilica, em que eu sempre tenho apoiado o ministério do meu marido, cuidar de casa, cuidar dos filhos, cuidar dele e ensinar mulheres, ensino complementar para as mulheres que elas não recebem do púlpito, né? Ensino tão específico. Então, cada um tem que funcionar no jeito que Deus tem criado e doado para ela dons, e tem que ser bem honesta. Então, e a pergunta que não quer calar, é uma pergunta que sempre volta, some e volta de novo, pensando nos dons da mulher do pastor. Mulher de pastor é pastora? Lá na igreja a gente diz assim, só uma brincadeira interna, né? Não tem pastora, tem bispa. Pastora não.
E eu sempre digo, o pessoal, algumas igrejas que a gente vai, ou então quando o Tiago vai fazer casamento, e aí tem as cerimonialistas que o Tiago vai, aí ela assim, pastora, e eu sempre digo para elas, irmã, ou seja lá quem for, eu não pasto, né? Não pasto. E, assim, o mandamento da Bíblia é claro sobre a questão das mulheres não exercer dom de liderança sobre o homem. É um mandamento claro, nítido, sem dúvida, não precisa de interpretação, né? Então, eu não acredito no dom, no chamado, ou no ministério, ou no apostolado, ou do que for que digam sobre pastora, né? Acho que existem outras formas da mulher abençoar a igreja, o corpo, fazendo parte do corpo de Cristo, sendo um membro, né, eficaz dentro da igreja, mas essa parte de liderança cabe ao homem. E aí vai desde a fundação do mundo, como foi feita a criação, o propósito de Deus na criação, e eu acho muito fantástico o jeito que Deus arquitetou tudo, né, desde o nome, da questão fisiológica mesmo, né, física da mulher, de ser mais frágil. Eu acho que não dá ensejo para dizer que existe a possibilidade de pastora. Eu concordo, especialmente sobre a igreja toda. Agora, dependendo dos dons da esposa do pastor, eu acho que ela pode pastorear sobre outras mulheres. Eu vejo Lilica fazendo isso, vários grupos da igreja. Era isso, eu acho que é por causa da natureza que Deus deu para a mulher de nutrir, de cuidar, né? Então, tem mulheres que têm dons nessa área de cuidar dos outros, pastorear nesse sentido, não em carga, mas em função, pastorear outras mulheres, pastorear talvez jovens esposas, no sentido de ensinar, de cuidar, de encorajar, exortar, ter um relacionamento com elas de cuidado. O que vocês diriam daquelas... eu vou colocar vocês numa encrenca agora. O que vocês diriam daquelas mulheres que exercem o pastorado, o cargo de pastora? Estão contra a Bíblia. O que eu diria para elas, ou o que eu diria delas, né? Como é que vocês veem essa prática? Eu acho que é uma falta de ensino e de interpretação das escrituras. Meus filhos sempre ficam chocados com a igreja aqui na nossa cidade, aqui em Fortaleza, né, sobre, é bem específico e bem nítido a questão da intenção no coração. Então, a igreja está lá, e aí tem ministério, tem uma viagem para Israel, acho que é o ministério da viagem de Israel, não sei o que, não, mas é uma viagem para Israel, e aí tem a foto da família. Aí tem o ministério de família, aí tem a foto da família do pastor de novo. Aí tem o ministério de crianças, é a foto da família do pastor. Aí tem o ministério com mulheres, é a foto da esposa do pastor. E assim, todas as placas bem grandes em frente à igreja é a família do pastor, né? E aí tem a igreja, não sei o que, de Jesus, alguma coisa, eu acho. E aí o meu filho menor sempre de mamãe era passar a igreja e o nome do pastor, porque só tem foto dele e da esposa dele. Eu disse, é verdade, né? Acho que não ficou bem no marketing o nome, aí eles botaram o outro, né? Então, eu creio que, eu não estou dizendo que elas não são cristãs, né? Talvez eu acho que tem muitas delas que sejam mulheres salvas, mas com um problema sério de teologia, interpretação, porque não é um versículo que você precisa debulhar muito para tirar a verdade, né? Tem assuntos mais, como eu sempre digo aqui, caroçudos na Bíblia, que precisa de um estudo mais apurado para você entender o princípio, mas esse é bem claro mesmo, e aí eu acho que é a disposição do coração de submeter, né? De entender realmente
acho que tem que voltar para Gênesis e entender lá a questão da criação, o Sim. propósito de Deus para a mulher, a questão de estar debaixo da proteção do homem, do propósito de Deus. Eu diria que ela está com um problema sério, teológico sério mesmo, que precisaria voltar atrás e aí, né, se submeter realmente às escrituras. E eu acho, como diz em Gênesis, que a mulher vai querer tomar a liderança. Todos nós lutamos contra isso. Então, num sentido, essas que são colocadas como pastoras sendo tentadas de uma forma de ser dominantes, de exercer uma liderança que não cabe a ela, que pode até estar disponibilizando ela para pecado do coração, de querer dominar, de querer ter essa função. É perigoso. Muito. Pensando na resposta de vocês, se não há pastora, mas se biblicamente nós entendemos que o pastorado é para o homem, qual é o principal ministério da esposa do pastor? Marido, cuidar do marido, cuidar dos filhos, treinar os filhos, cuidar da casa, e no tempo que ela tem extra, usar os dons que Deus tem dado para ela. Não necessariamente num lugar de posição ou título. Especialmente quando as crianças são pequenas, talvez ela não vai ter muito tempo de exercer um ministério na igreja. Mas cuidar do marido, cuidar dos filhos, apoiar o ministério do marido, esse é o principal dela, por um tempo. E talvez depois, na medida que as crianças vão crescendo, ela tem menos responsabilidade em casa, aí ela tem mais possibilidade de assumir um tipo de ministério na igreja. Certamente antes, quando ela está mais ocupada com os deveres de casa, não quer dizer que ela não vai ministrar para outras mulheres, através de amizades, de exemplo, ela pode ter muito impacto e influência na vida de outras mulheres na igreja. Mas o principal ministério dela é marido e família. É uma luta. Eu tenho lutado com isso. Sem dúvida, o ministério é bem claro lá em Tito, até mesmo quando as mais velhas vão ensinar as mais novas, o ensino primordial ali é que elas sejam boas esposas e que sejam mulheres do lar, de casa, né? Mas isso também não dá ensejo para que muitas mulheres de pastores se escondam e se camuflem atrás de um filho pequeno. Eu tenho muita dificuldade de ver mulher mofando dentro de casa e por conta do filho, né? Eu acho que você tem que ter sabedoria, como a mãe de Lemuel falou lá em Provérbios 31, quando ela fala que sobre as qualidades da mulher virtuosa, é muito interessante ver, porque a ideia lá no poema é que ela está conseguindo manejar bem o tempo, e ela está dando conta daquilo que Deus tem dado na mão dela, cuidando do aflito. Sim. E o mais importante, os versículos chaves ali, é quando se trata do marido dela, né, que ele é estimado entre os anciãos, as pessoas olham para ele e ele é diferenciado, né, vamos dizer assim, porque é a chave, e o louvor dela não vem de fora, vem de dentro da casa dela, né. Então, eu creio, eu acho que a nossa geração está ficando muito ligada a redes sociais e tudo, e a gente está perdendo muito tempo. E aí se usa de desculpa para dizer que é a demanda da casa. Na verdade, se a gente for olhar mesmo, né, assim, tô falando de pessoas normais, não as que têm mansão, né, que aí eu não sei nem como é que dá conta.
Mas, se a gente for olhar mesmo, a gente tem ficado, e eu acho que a gente tem que ser boas, assim, mordomos do tempo, né? Não podemos fazer com que o corpo de Cristo sofra, mas, obviamente, nosso maior ministério, eu creio que seja nosso marido, e até posso dizer, assim, que a gente está sofrendo tanto com os ataques, que muitas vezes a gente vê mulheres cuidando tão bem dos ministérios, e aí o marido super mal cuidado, né? Uhum. Eu não acredito que seja uma mulher virtuosa, né? Ou então ela mesma está muito bem cuidada, né? Com todos os cuidados, sei lá, delineador que bota no olho, não sei o quê, quanto a barra da calça do marido. Eu tô falando de coisas simples, porque eu não esqueço nunca um dia que o Tiago foi pregar num canto e uma esposa de pastor chegou para mim e disse assim, teus cabelos tá lindo, que pena que não sobrou tempo para costurar o bolso da camisa do seu marido. Ai. E aí tá tudo no plano, se o Tiago não tivesse colocado um papel dentro do bolso dele, né? Ninguém nem ia notar. Mas eu nunca esqueci, e ela não falou com rispidez, ela não falou tentando me deixar mal, apesar de eu ter ficado, né? Ela me amou, porque só ela chegou ao ponto de falar comigo sobre isso, né? E aí foi, assim, uma exortação em amor, e aí eu nunca esqueci disso. Então, assim, eu sou muito cuidadosa em relação ao Tiago, em relação à barra da calça, em relação a sei lá o quê, nunca mais, acho que eu nem compro, evito comprar camisa com bolso. Para não correr o risco de furar. Camisa de furar, não. E aí existe esse boom que deu na questão do feminismo e todo esse empoderamento das mulheres, eles infiltrou na igreja, na verdade. E aí eu fico muito triste em ver realmente isso, assim, pastores mal cuidados, enquanto as mulheres estão esquecendo realmente do grande ministério, que é o nosso, cuidar deles, né? A gente tem que cuidar deles. Sim. Minhas irmãs, a gente sabe que o ministério pastoral, ele vem, além do privilégio que os pastores têm de serem colocados para cuidar da igreja do Senhor Jesus, esse ministério, essa obra, ele vem cheio de desafios e cheios de coisas que às vezes pesam, que nos entristecem, que nos desanimam. Na vida ministerial de vocês, como esposa de pastores, qual foi o momento mais difícil da vida de vocês enquanto esposa de pastores? Que vocês olham para trás ou podem até olhar para o presente e olham para as coisas do ministério e aquilo causa talvez sofrimento ou causou sofrimento, alguma coisa para vocês. Qual foi o momento mais difícil dessa caminhada inteira de vocês como esposas de pastor no ministério? Lilica fala primeiro. Teve alguns momentos difíceis, teve alguns que o fardo estava sobrecarregado, assim, realmente a demanda da igreja não adiantava se a gente desse 100, eles queriam 200, né? E eu não estou falando disso só para mim, foi como família mesmo. Então, eu e o Thiago, nós ficamos, assim, esgotados, zerados. E a demanda do ministério era muito grande em várias áreas, que a gente teve que fazer coisas. Para entender o contexto, não é reclamando, foi desafiante mesmo, né? Eu casei muito nova, 19 de fevereiro, em maio a gente assumiu a igreja. Então, no meio, depois de alguns anos, a demanda da igreja, do querer sempre mais, teve um momento que eu lembro, eu e o Thiago, olhando um para o outro e olhando e dizendo, a gente não consegue mais do que isso aqui é o limite, não dá mais. E foi muito difícil para a gente, mas Deus, ele mandou alívio, foi um momento, assim, foi a mão dele, assim, realmente, do jeito que ele arquitetou tudo para dar o alívio, foi muito interessante. Também questões sobre substituições.
é uma coisa, assim, difícil, viu? Meu personagem favorito da Bíblia é José, mas ele tá quase perdendo pro Josué, viu? Porque eu entendo os medos, assim, a gente é fácil de julgar os heróis da fé, né, que a gente diz assim, porque ele não sabia que Deus estava com ele, né, mas era Moisés ali, né, não era qualquer um, era Moisés, né, então foi um momento bem difícil, porque você lida com críticas, com expectativas, com fofoca, com Comparações. comparações, com decepções, murmurações, e também com bajulações, porque você vai ter do seu time também, querendo desfazer de times, né? Então, assim, é uma crueldade espiritual, né? Então, deixa sequelas, deixa marcas, são situações difíceis de lidar, são corações de homens de Deus, e aí assim, eu sempre oro muito, quando eu vou saber de alguma pastores que precisam sair, eu oro muito pelos dois, né? Porque existe o cuidado. A gente tanto entrou na posição de deixar a igreja, como a gente já chegou também de assumir a igreja. A gente já teve nas duas posições, e são riscos, né? São riscos no coração dos pastores. Um é de, ele não vai fazer como eu, mas eu sofri tanto, eu trabalhei tanto por isso, ele não está fazendo do jeito que eu queria. Então, se você sai, saia, né? E eu acho que isso é muito claro, se é para sair, saia. E a gente também já teve na outra posição, que é de chegar. Então, a gente já teve saindo e já teve chegando. E aí, tem toda essa questão, mas eu acho que eu sempre acredito que a palavra de Deus bem ensinada, ela vai causar um impacto diferente no meio dessas dores, mas foram os momentos mais difíceis da gente, como ministério mesmo, né? Foi a saída e expectativas, e acho que foram esses, assim. Talvez se eu perguntar ao Thiago, ele vai dizer outro, não tem nada a ver. Sendo que a gente não tem ficado em frente de uma igreja tanto tempo quanto temos ficado mais no ministério de ensino, eu não tenho tantas experiências que têm sido desafiadores. No ministério, para mim, eu acho que o desafio maior foi saindo do pastoreado, quando a gente deixou Bahia, e Geraldo foi para ensinar no seminário, porque a esposa fica meio à toa. Enquanto, como eu falei, eu amei ter um grupo de mulheres que eu podia cuidar, ensinar, encorajar na Bahia. Quando a gente foi para Rio Grande do Norte, no seminário, eu amaria cuidar das seminaristas. Só que já tinha uma mulher naquela posição que era bastante possessiva da sua posição, então não tinha espaço para mim. Então, também eu tinha família, todos 4 filhos em casa, então eu tinha muita coisa para fazer. Mas eu não tinha tanto ministério na igreja. E, na verdade, as igrejas lá era muito, muito difícil, por causa de várias questões. Então, para mim era desafiador achar como eu podia apoiar o ministério do meu marido e ter um ministério que Deus estava me usando. Foi mais ou menos aí que Deus me deu um pesar, um desejo de ajudar esposas de pastores, sabendo um pouco
como era a vida da esposa de pastor, expectativas e tudo, e a solidão que muitas vezes esposas de pastores passam, porque tem que ter cuidado quais são as coisas que compartilham com as pessoas da igreja, né? E então, durante aquele tempo no Rio Grande do Norte, eu consegui levantar um ministério para esposas de pastores, que a gente juntava para orar uma pela outra, até para compartilhar coisas que Deus estava nos ensinando para a edificação de uma à outra. Então, por um bom tempo, todo o tempo em Rio Grande do Norte e um pouquinho aqui em Ceará, esse era mais meu tipo de ministério. E é difícil. Eu tenho conversado com outras esposas cujos maridos saíram do ministério de pastor para ensinar e têm enfrentado esse mesmo desafio de como é que eu devo apoiar esse ministério do meu marido agora. Se tiver uma igreja boa e forte, então ela pode achar um lugar para servir dentro da igreja. E isso que tem acontecido depois que a gente foi para Planalto. Mas antes disso, nas igrejas onde estávamos, eu causava mais temor em muitas das igrejas, que era difícil exercer um tipo de ministério. A Lilica tocou num ponto interessante, que às vezes ocorrem nessas mudanças de pastores e tal, acontece muita comparação, acontecem muitas críticas, acontecem muitas das pessoas ficarem falando e tal. Como é que vocês lidam com as críticas, que às vezes são críticas contra vocês, e como vocês lidam com as críticas quando vocês escutam falando dos seus esposos? Ele não está pegando muito bem hoje, ele não está fazendo muito bem, ou ele deveria estar mais à frente. Como é que fica o coração de vocês quando escutam algum tipo de crítica? Como é que vocês ficam? Como é que vocês lidam com isso? A primeira, a gente procura um psicanalista, né, na cabeça. Na verdade, eu aprendi, foi muito legal o tempo que a gente passou lá nos Estados Unidos, sobre aprender a cuidar da liderança da igreja. Uma das mulheres que me ajudou muito com isso, e ela tinha um ministério gigantesco, foi a Chris Gertson, e aí ela me ensinou o seguinte: se alguém vier falar contra o seu marido sobre a pregação, sobre a decisão que ele tomou, ou alguma coisa, você trata como deve ser tratado biblicamente. Você é uma ovelha como qualquer outra, então você chega para a pessoa e diz: olha, você está pecando, porque você deve honrar os seus líderes, e aí eu creio que você deve se arrepender, e aí eu vou passar, né, o que você foi dito para a liderança da igreja, como é que deve ser tratado, no caso, se não houver arrependimento, né? Isso não anula a dor no coração da esposa, não Obviamente. anula, mas trata biblicamente, seguindo os passos corretos, né, sem você querer furar o olho da irmã, não pode, né? E uma das maneiras que tanto a Linda tem me ajudado nessa caminhada, como algumas outras mulheres, de lidar com as críticas, é o seguinte: eu vou para a Bíblia, e aí eu pego Filipenses 4:8 e vejo se é verdadeiro, se é justo, se é bondoso, todos os 6 passos lá. E aí, não há falha minha nisso, então o que é que eu aprendo? Que eu não devo fazer isso com meus irmãos, porque eu estou vendo o tamanho da dor que isso está causando em mim, né? E aí não é toda crítica que você é culpado, não é toda crítica que tem verdade, né? Mas toda crítica é uma maneira de você pode aprender algo, né? Sim. Pode aprender algo sobre não fazer aquilo, aprender algo sobre a pessoa, tem áreas que ela está com dificuldade.
E isso vai ajudar Deus fazer o que a Bíblia, e ele faz bem, né? Cuidar do nosso coração, restaurar e trazer vida. Eu acho que ficar pensando que o que acontece com nós mulheres, nós achamos que ficar pensando no problema resolve. A gente faz isso muito. Eu vou ficar aqui pensando que eu vou achar a solução para isso, né? E aí a gente fica lá pensando. Isso vai em muitas coisas da vida. Vai quando a gente está chateado do nosso marido. E aí a gente fica, né, repensando. E a gente fica vendo em vários ângulos. Mas ele falou com aquele tom de voz. Mas ele falou com aquele olhar. Sim. E aí você vai pegar coisas que, na verdade, nem existe, que nem era, mas você fica repensando. Então, joga na cruz, vamos para frente, exorta quem precisa ser exortado, ama quem precisa ser amado, e deixa Deus cuidar da ferida. E nunca ele errou. Assim, nunca ele errou quando eu tentei seguir a fórmula dele, né? Aí, quando eu erro dos princípios lá, e eu tento guardar mágoa e tudo, e aí existe. Mas, assim, existe essas dificuldades. Algumas vezes, como a Linda diz, eles veem a gente como, sei lá, tartarugas na fé, né? Assim, casco que aguenta tudo. E muitas vezes eles chegam e falam com a gente, mas eu tive que fazer isso aqui contigo em vez daquela irmã, porque você é madura. Eu já disse para ela, eu não quero ser madura, eu não quero ser madura, tá certo? Eu só quero não precisar estar no meio aí do negócio, tá bom? Acabei de fazer as unhas, não quero ser madura, tá entendendo? É assim. E aí eles usam muito isso, e aí machuca, porque não tem essa super crente, né? Não tem isso. Aí eu falei isso para a irmã porque você é madura, né? E aí é assim que eu acho, né? Realmente não tenho tido essa experiência de pessoas chegar a mim criticando o meu marido. Mas ele tem enfrentado críticas ou dificuldades ou conflitos. Uma vez que ele estava porque ele crê diferente do que a liturgia daquelas igrejas onde a gente servia antes. E o que eu podia fazer? Orar, apoiar e tentar encorajar. E encorajar que Deus está no controle e Deus vai cuidar da gente e Deus vai usar esse tipo de situação para formar Cristo em nós e nos direcionar. E, na verdade, Deus tem usado esse tipo de situação para nos direcionar para Rio Grande do Norte. E também esse tipo de situação para nos dirigir para Fortaleza. Então, era o meio que Deus usava para nos colocar onde Ele queria. E eu precisava ser apoio para Ele, encorajamento para Ele. Em algum momento da caminhada de vocês já pensaram em desistir? Em dizer para o seu marido, eu não aguento mais, não dá mais para mim, tá pesado, já aguentei demais. Em algum momento vocês pensaram, já passou na cabeça de vocês em desistir? Em dizer para o marido, não quero mais? Só responde se a Linda responder. Eu acho que não. Temos tido tempos, eu estou tentando lembrar, eu acho que era mais o peso do ministério, junto com, talvez, problemas que nós estávamos tendo um com o outro. Que talvez ele tenha dito, então, será que devemos
sair do campo. Não, não. Nós dois tínhamos convicção que era isso que Deus queria e que não tinha outra coisa. A gente pensou algumas vezes, será? Especialmente quando a gente passou 2 anos e meio de volta nos Estados Unidos, esperando para ver. Isso foi quando ele saiu de ser plantador de igreja para ser professor em seminário. Seminários não têm tantas oportunidades, né? Então, a gente passou um bom tempo nos Estados Unidos procurando o lugar que Deus queria que a gente fosse. Mas nunca tínhamos paz que Deus queria que ficasse lá nos Estados Unidos. Sua vez, Lilica. Eu acho que, assim, nem é uma opção na nossa cabeça. É como, por exemplo, um cachorro querer deixar de ser cachorro. Assim, nunca teve a opção. E acho que, como a Linda disse, teve já inclinação para seguir outros tipos de ministério. Por exemplo, acho que o Tiago é um professor fantástico. Eu acho que ele é um professor fantástico. E acho que não veria problema dele, por exemplo, se ele seguir, sei lá, querer ser um pastor. Oh, tá vendo? Dá para ele deixar de ser pastor, ser professor e recrutar pessoas para o ministério. Eu não... Mas, assim, deixar de estar no ministério, eu acho que nunca nem foi uma possibilidade, apesar das dificuldades grandes, assim, principalmente quando a gente... assim que eu tive o Joshua, que eu fiquei realmente muito debilitada. Na verdade, desde o Joshua, a gente pensou muito, né? Tudo, eu acho que teve um reajuste de ministério, mas acho que a possibilidade mesmo de sair, deixar de fazer, nunca foi real na nossa vida. Sim. Minhas irmãs, tem sido muito bom estar aqui com vocês, mas como eu disse no início, não quero tomar muito tempo de vocês, então vamos caminhar para o final. Eu quero que vocês deixem as suas últimas considerações sobre o assunto, né? Quais os conselhos que vocês dariam para aquelas moças, mulheres que estão pensando em ir para o ministério, casar com um pastor, ou para as mulheres que já estão no ministério? Eu acho que eu falei como Paulo, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Na verdade, uma das coisas que ajudou bastante, e eu acho que foi assim, um divisor de águas para a minha vida espiritual, eu acho que quem me conheceu depois disso e antes disso foram pessoas totalmente diferentes, ficar livre do temor dos homens. E uma das pessoas que me ajudou muito nisso foi, como eu já disse, a Chris Gertzen. Ela tirou, assim, o peso do legalismo, né? E, assim, ajudou em várias áreas, tipo, quando a gente teve que passar pelo processo de comparação, foi muito fácil passar depois disso, porque, assim, eu não temo a homem, e, assim, quem está perto de mim sabe bem claro que eu não tenho dificuldade de ser o que eu sou, não que eu estou dizendo que eu sou perfeita, mas de mostrar aquilo que a Lilica é. A Lilica é assim, com as fragilidades dela. Eu sangro, eu choro, eu peco, e é nítido na vida das pessoas que estão ao meu redor, e eu não quero afastar ninguém de perto de mim, quero que a igreja seja igreja na minha vida, como eu quero ser igreja na vida dos outros, né? E, então, assim, o que eu diria para as meninas realmente, assim, temor dos homens é uma cilada que vai acumular um monte, puxar um monte de outro pecado, como legalismo, hipocrisia, incredulidade, e vai lhe afastar para perto de Deus e beirando para não lhe levar para o inferno, né? Então, fuja se você tem esse problema, vá atrás de uma pessoa que caminhe com você, não se ponha, não se encante por um homem, se encante pelo aquilo que Deus tem feito na vida dele. Então, se você vê o que ele está disposto a fazer isso para Deus, avalie seu coração, veja realmente se é isso que você se vê fazendo pelo resto da sua vida, né?
E as que estão aí já, eu acho que uma das coisas que tanto a Linda como eu falamos aqui, não existe a possibilidade de sair do ministério, a não ser que Deus mate seu marido. Eu acho que você não quer isso. Então, não veja isso como possibilidade, veja isso como a questão quando você for para o altar com seu marido. Não existe possibilidade de divórcio, não é uma opção. O ministério é do mesmo jeito. Eu diria que é uma benção fazer parceria com meu marido e com o Senhor, impactando vidas para o reino, vendo pessoas sendo salvas, transformadas, vendo como o Espírito Santo trabalha através de nós e na vida dos outros, é maravilhoso. Agora, conselhos para a moça que quer ser esposa de pastor: orar muito por sabedoria. Sim, como Lilica falou, trabalhar temor dos homens na vida dela. Ter certeza que ela entende bem o evangelho e que não é uma coisa de aparências, de regras, mas é tudo do coração. Aprender a servir os outros, preferir os outros. De novo, os outros. E discernir necessidades nas outras pessoas e ver como ela possa suprir essas necessidades. Ok? Tudo isso é envolvido em buscar maturidade espiritual. Isso mesmo. Ok. Minhas irmãs, eu quero agradecer vocês, muito obrigado pelo tempo que vocês disporam para nós, para falar um pouco da experiência de vocês, para dar conselhos, para falar um pouco sobre esse assunto. Então, muito obrigado, e o meu desejo é que Deus continue preservando vocês, continue as usando para o avanço do reino, e que vocês continuem sendo bênção para as pessoas até que Ele venha. Tá bom? Meu muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Foi muito bom e muito legal que você escolheu nós duas fazer junto. Tem sido uma benção servir junto com Lilica, mesmo não sendo esposa de pastor exatamente, mas Deus tem sido muito bom. Obrigada, Liana. Muito obrigada, foi um refrigério. Saber, quando eu vi que era Linda, eu disse, agora eu posso... Vai dar certo. Se eu falar qualquer coisa errada, tá a mulher lá, né? Não. Forte abraço para vocês, viu? Um abraço nos maridos de vocês, o pastor Tiago, o pastor Geraldo, são homens que eu quero muito bem, fazem parte da minha vida. Um abraço neles por mim. Tá, um abraço. Tá bom. Família, viu? Forte abraço. Tchau.